Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino com você para a gente dar continuidade à nossa Lei 8.112 e agora a parte da Seguridade Social. Na verdade é o finalzinho da lei. A gente tem a Lei 8.112 com aquela parte inicial, que é a parte geral, fala de acesso aos cargos, tipos de cargos, formas de provimento de cargos. Depois vem a parte que vai tratar das vantagens, das licenças, dos afastamentos. Depois vem regime disciplinar e ao final da lei tem então a Seguridade Social. Tá tendo a visão aí da lei toda, parte por parte, como que é bom você ter noção de parte por parte para depois ter essa visão geral da lei. E agora então, Seguridade Social, põe na tela aí pra gente isso. Então olha só, pessoal, a Seguridade Social do servidor, ela compreende tanto questão da saúde, da assistência e da previdência. Só que um detalhe, quando nós falamos de cargos em comissão, quem ocupa apenas cargo em comissão não está cobertado pela Seguridade Social completa. Apenas a assistência à saúde, apenas assistência à saúde. Então, cuidado, porque o cargo em comissão, ele é um cargo estatutário, porque ele é regido sim pela Lei 8.112. Claro que não vai se aplicar todas as disposições da lei, porque tem certas licenças, vantagens que a ele não vai se aplicar. E também não se aplica ao cargo em comissão o regime de previdência para poder se aposentar, outros benefícios da Seguridade Social, ele não vai ter direito. Por quê? Cargo em comissão, ele está vinculado lá pelo RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social. Ele está vinculado ao regime que chamamos aí do INSS. Ele vai se aposentar pelo INSS, ele tem benefícios do INSS, só a assistência à saúde que ele está cobertado pelo regime próprio dos servidores públicos. Mas o restante da Seguridade Social, ele paga e ele está vinculado pelo regime do INSS, tá bem? Quando falamos, então, volta na tela, da Seguridade Social, temos vários benefícios. Quem são destinatários? O servidor e alguns são para a sua família. Então vamos ver quais são os benefícios agora atribuídos ao servidor e quais são depois da família do servidor. Então benefícios que são para o servidor diretamente, temos aqui o auxílio natalidade, artigo 196. Quem recebe é a servidora em razão de nascimento de filho. Qual que é o valor? É equivalente ao menor vencimento pago no serviço público, inclusive no caso de natimorto. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Não vai ser um valor equivalente à remuneração dela, não. Verifica-se o menor vencimento pago no serviço público federal e paga-se um valor quando nasce uma criança, inclusive natimorto. Natimorto é quando a criança ela vem a morrer durante o parto. Se a criança vem a falecer antes do parto, antes de iniciar o parto, seria aborto. Começou o parto, a criança morreu, é natimorto, também tem direito a receber o auxílio natalidade. Infelizmente, a criança começa o parto, a criança não sobrevive e também tem direito ao auxílio natalidade, tá bem? Tem direito sim. Parto múltiplo será acrescido de 50% por cada nascituro. Então, parto múltiplo aqui é o caso de gêmeos. Então, cada menino que nascer vai ganhar um adicional aí de 50% do valor do auxílio natalidade. Ganha para o primeiro filho, ganha o valor cheio, e para cada filho adicional, ganha um adicional aí de 50% do valor devido, tá bem? E será pago ao cônjuge ou companheiro, homem, servidor público, quando a parturiente não for servidora. Quer dizer que se eu sou servidor público, a minha esposa não é, e ela teve filho, eu tenho direito a receber, tá bem? Tenho direito a receber. Salário família, esse aqui em ocorrência de prova, ele é muito insignificante. É um valor e só vai receber isso aqui, é até raro alguém receber, só recebe quem é considerado baixa renda. Tem um decreto que fixa quem é baixa renda para servidor federal e quem se enquadra nessas situações recebe um salário família,
que é um acréscimo ali salarial para compensar a remuneração dele, que é muito pequena, tá bem? Então, ele está aqui no artigo 197, recebe tanto servidor ativo quanto inativo aposentado e é pago por dependente econômico, é um valor que ele recebe a mais para poder completar a sua renda, e a lei vai dizer aqui quem são os seus dependentes, tá bem? Vamos avançar. Licença para tratamento da saúde do servidor. Olha só, essa aqui, pessoal, é um tipo de licença, só que é uma licença lá da Seguridade Social. A gente viu anteriormente, a lei tem licenças que o servidor tira, que são licenças que são do capítulo das licenças. Só que a licença para tratar da própria saúde, ela está lá no final da lei, dentro da Seguridade Social. Então, quando o servidor está com uma questão de saúde, ele vai pegar licença para tratar da própria saúde. Na tela, vem com a gente. Forma, como que pode ser? Pode ser a pedido, o servidor solicita, ou pode ser de ofício, dada aí pela administração pública. Essa licença ela será com remuneração, o servidor, ou seja, fica de licença, vamos ver o prazo, ele continua recebendo remuneração. Quando supera 120 dias, tem que ser dada por uma junta médica oficial, não pode ser por apenas perícia médica. Quando a lei fala perícia médica, é um médico só. Quando fala junta médica, pressupõe aí pelo menos 3 médicos, que é uma junta que é composta por mais de uma pessoa, pelo menos 3. Então fique atento a isso na lei, quando fala perícia, tem que passar pela perícia médica. Perícia médica oficial é um médico do órgão que vai avaliar. Quando fala junta médica, é uma composição de 3 médicos. Prazo, olha que interessante. Essa licença aqui, a lei não é tão clara quanto ao prazo, mas o prazo dela é por até 24 meses. Por quê? Como é que vai funcionar? Quando o servidor está com uma questão de saúde, ele vai pegar licença para tratar da própria saúde. Essa licença vai durar até 24 meses. Deu os 24 meses, ele vai ter uma avaliação. Feita essa avaliação, porque vai ser uma junta médica, ou avalia ele, fala, não, servidor, você agora está bom, pode voltar a trabalhar. Ou então fala, olha, você não está bom, mas vamos tentar fazer uma readaptação. Vamos tentar colocar você em outro cargo, porque o cargo que você está agora e com a doença que você tem não suporta que você consiga se manter no seu cargo. Faz uma readaptação com esse servidor. Ou então, a terceira possibilidade é aposentá-lo. Faz a avaliação, fala, servidor, você não consegue voltar para o seu cargo, você não consegue se readaptar em outro cargo, então, infelizmente, a solução vai ser aposentá-lo por invalidez. E depois que está aposentado por invalidez, ele pode passar por avaliações médicas, ele vai passar, e se ele ficar bom, ele volta depois mediante a reversão. Ele volta mediante reversão. Então, existem essas possibilidades. A licença para tratar da própria saúde do servidor, ela vai ter até 24 meses. Deu 24 meses, não dá para prorrogá-la mais. Aí vai ter que fazer essas avaliações que eu mencionei para você. Tudo bem? Artigo 204 fala que a licença para tratar da própria saúde inferior a 15 dias, dentro de um ano, pode ser dispensada de perícia oficial na forma fixada em regulamento. Então, pode ser que uma licença para a própria saúde menor do que 15 dias não precisa ser uma perícia oficial. Pode ser, o regulamento vai estipular qual que é o prazo que o seu médico particular pode te dar um atestado, você apresenta e dispensará a perícia oficial, tá bem? Isso está na lei, mas é um regulamento que vai detalhar mais qual que é o prazo, quais são as condições, como tem que ser o atestado, tudo certinho, para dispensar a perícia oficial. Fechou? Avançando, licença gestante. Qual que é o prazo que está na lei? Licença gestante, então é razão da mulher que está gestante. Qual que é o prazo? 120 dias e é a licença com remuneração. Na lei está 120 dias, só que existe um decreto federal, que é o 6690 de 2008, que admite prorrogar por mais 60 dias, se assim a servidora fizer o requerimento.
E claro que ela vai fazer o requerimento, né? Mas para fins de prova, marcar de acordo com a lei, que fala que o prazo é de 120 dias. Só se perguntar sobre o decreto, você pode falar que ela pode ser estendida, mas é raro perguntar porque está em decreto, não está diretamente na lei, então fica complicado você perguntar pontos que estão nos decretos se eles não foram citados no edital, está bem? A licença terá início a partir do parto, quando for um parto aí prematuro, tá? Natimorto, né? Começou o parto e a criança faleceu. Decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a um exame médico e, se julgada apta, reassume o exercício. Então, no caso de que começou o parto e a criança faleceu, aí no caso ela fica afastada por 30 dias, 30 dias faz um novo exame, se ela tiver em condições, ela vai retornar. Então, nesse caso aqui, né, não é uma licença gestante, né, mas é o caso aqui de que começou o parto e a criança veio a falecer. Ela tem 30 dias aí de uma licença em razão do filho ter nascido morto, tá? Razão do aborto, que a criança, nesse caso, então, morre antes de iniciar o parto. Quando atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. É uma questão parecida com o aborto, parecido com o natimorto. Só que o natimorto começou o parto, criança morreu, 30 dias. No aborto também, sofreu aborto em qualquer período, falou aborto. Nesse caso, então, está gestante. Sofreu aborto, 30 dias de afastamento para poder se recuperar da questão psicológica, questão física, né? Então, nesse caso, 30 dias. Fechou? Avançando, olha só. Então, licença agora a adotante, questão de adoção, mas é para quem adota a criança ou quem obtém guarda judicial de criança também. Segundo a lei, se a criança tem até 1 ano de idade, o prazo é de 90 dias. Se a criança tem mais de 1 ano de idade, prazo de 30 dias. E é uma licença com remuneração para poder ficar com a criança que adotou ou obteve guarda judicial. E nesse caso aqui, a criança requer uma atenção, né, que quem fez a adoção vai ter que dar essa atenção inicial para a criança. Veja que tem diferença na lei, porque a lei entendeu, se a criança tem até 1 ano, ela requer mais atenção. E se a criança tem mais de 1 ano, vem cá comigo, o prazo é menor de 30 dias, que a lei pressupôs que, já que a criança é maiorzinha, não requer tanta atenção, tá bem? No entanto, temos um julgado supremo. Olha o que o Supremo colocou. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao da licença gestante, o mesmo valendo para as suas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diferentes em função da idade da criança, um julgado aqui de 2016. Por quê, pessoal? Porque no julgado no Supremo, eu entendo correto isso, o que foi entendido? Que no processo teve pessoas especializadas, deram depoimento e tudo. O que foi a grande questão? É o contrário. Quando você adota uma criança que é mais velha, aí que ela vai precisar de mais atenção. Então não tem justificativa você colocar um prazo menor, só 30 dias quando a criança tem mais de 1 ano e 90 quando a criança tem até 1 ano. Realmente, tanto uma criança que tem até 1 ano dá trabalho, eu tenho filhos, eu tenho 4 filhos, então eu tenho experiência com o assunto, dá trabalho demais. E a criança que tem mais de 1 ano dá trabalho também. A criança que tem 8 anos, que tem 10, começa a já ficar naquela fase chatinha, que ela não é mais bebezinho, está entrando na pré-adolescência, dá uma dor de cabeça. Depois a criança entra na adolescência, tem um filho hoje que já está na adolescência, então é dor de cabeça. A gente fala, eu dizia, quando meu filho for adolescente eu vou tirar de letra. Fui adolescente esses dias, mas não é tão fácil assim igual a gente imagina, viu, pessoal? Adolescente a gente tem que estar sempre com a cabeça tranquila para conversar, porque eles realmente argumentam muito bem, contestam, são teimosos, acho que são os experientes. E então quem fez a adoção tem que ter tempo para isso também. Então, de acordo com a lei, foi fixado um prazo a marcar de acordo com a lei na sua prova. Volta aqui então, olha só.
Marcar na prova o que está na lei, se perguntar de acordo com a lei. Se por acaso a questão também for para a jurisprudência, responda com a jurisprudência, mas não falo nada, marcar de acordo com a lei, tá bem? Temos um decreto também em 2016, mas é um decreto, isso aqui eu comento só porque as pessoas perguntam, mas não está na lei, não cai na sua prova. Que a prorrogação da licença paternidade será concedida ao servidor que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 15 dias. Então, hoje, o servidor federal, ele tem 5 dias de licença paternidade lá pela Constituição e tem mais 15 que ele pode pedir essa prorrogação. E claro que ele vai pedir. E a licença realmente paternidade 5 dias é pouco, né, pessoal? Porque hoje o homem participa das fases da criança, participa da criação, ele ajuda bastante, então ele tem que tem que ter um prazo. 20 dias ainda seria pouco. Porque às vezes a criança, já vi um caso, uma criança nasceu na sexta-feira de carnaval. Então já contou a sexta e é seguido. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, acabou a licença paternidade desse pai, coitado. Já vai voltar para o trabalho todo estrupiado porque já está com a criança ali, não teve nem tempo de descansar, não teve nem tempo de talvez ir no cartório registrar a criança. Porque sexta-feira, horário que nasceu, não vai ter como, né? Sai só a certidão do médico no sábado. Sábado, domingo, segunda-feira, quarta-feira que ele vai registrar a criança, olha só. E já perdeu a licença paternidade, vai ter que vai ter que faltar o trabalho para ir no cartório. Então, prorroga por 20 dias, tá bem? Olha só então, vamos avançar. Licença por acidente ao serviço. Se sofrer acidente em serviço, fica de licença com remuneração e é por prazo indeterminado, tá? Esse aqui não é para tratar da própria saúde, não. Aqui é acidente no serviço. É o policial, que é o policial federal, que tomou um tiro e está com tratamento. Foi acidente em serviço, prazo indeterminado, enquanto ele estiver sem condição de voltar e é com remuneração. E o artigo 212 fala, considera acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediato ou imediatamente com as atribuições do cargo. E equipara-se acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo e sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Então, se ele sofre algum acidente no percurso, também será acidente em serviço e entra nessa licença do artigo 211. Fechou? Fechou? Na tela, olha só agora, benefícios para a família do servidor. Agora é para a família. E a gente vai tratar daqueles que são mais importantes. Pensão. Pensão. Essa parte aqui, pessoal, artigo 215 da Lei 8.112, isso aqui era antes. Por quê? Tivemos uma reforma que foi justamente em 2015 pela Lei 13.135, que modificou vários pontos aqui, pessoal. Então, o que acontece? Eu deixei aqui só para você entender como que era e como que ficou. Antes, tínhamos duas categorias, pensão vitalícia e a pensão temporária. E a pensão vitalícia era realmente vitalícia. A pessoa estava nessa condição, recebia pensão até essa pessoa morrer. Até ela via morrer, perder a condição. E era antigamente a regra era ter muitas pensões vitalícias. Só que isso agora, pessoal, acabou. Olha aqui, isso aqui não existe mais. Isso aqui foi revogado. Como que ficou hoje? Olha só, não existe mais essa divisão de classes de pensão. Hoje a lei fala assim, são beneficiários da pensão. E não divide em categorias, é uma categoria só. Qual que é a categoria? Categoria dos beneficiários. Todos estão em uma categoria só. Quem são beneficiários? Todos esses. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebe pensão alimentícia, tá vendo? Quem mais? O companheiro ou a companheira que vive em união estável,
O filho de qualquer condição que atenda um dos seguintes requisitos, e vai trazer aqui as condições para o filho ser dependente, beneficiário. A mãe e o pai que tenha e comprove dependência econômica. Se a mãe e o pai não for dependente, não é beneficiário, tá? Porque tem que ser aquele que comprove dependência econômica. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica, tem que ser dependente, e atenda a um dos requisitos aqui do inciso 4, tá? Então, todos são beneficiários, porém, nem todo mundo vai receber a pensão. A gente vai ver que, a depender que se uma classe vem a receber, exclui as demais. Não vai dividir a pensão para todos, não. Nem todo mundo, todos são beneficiários, mas nem todo mundo vai receber, depende da condição dele. Olha só. Então, o que a lei falou? A concessão de pensão aos beneficiários do inciso 1 a 4 exclui do inciso 5 e 6. Então, olha só, voltando aqui. Então, se os beneficiários aqui, ó, dos incisos 1 a 4 vêm a receber, 5 e 6 já não recebe. Então, se o servidor morreu, deixou o cônjuge e deixou, por exemplo, um filho menor de 21 anos e deixou 10 mil reais de pensão, os 10 mil reais de pensão divide para os dois, para o cônjuge e para o filho. O pai e a mãe não vai receber, mesmo que seja dependente, o irmão também não vai receber, porque se beneficiários de 1 a 4 recebe, 5 e 6 já não recebe. Se eu tenho, por exemplo, morreu, deixou um ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia, deixou um cônjuge atual, deixou 2 filhos, vai dividir os 10 mil reais aqui pelos 4. E à medida que esse filho perde a condição porque ele tem mais de 21 anos, aí passa a dividir os 10 mil reais para os 3. O outro filho perdeu a condição porque também atingiu a maioridade, os 10 mil reais divide para o cônjuge e o ex-cônjuge. É isso mesmo. O cônjuge atual que estava com o servidor e aquele ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia, nesse caso, divide para os dois, tá bem? Se a pensão é para o ex-cônjuge, esse ex-cônjuge é beneficiário também do servidor, tá bem? Primeira regra. E a concessão de pensão do inciso 5 exclui do inciso 6. Então, olha só, se por acaso não tem ninguém que é beneficiário do inciso 1 a 4, deixou só a mãe e o pai que são dependentes, mãe e pai vêm a receber, aí o irmão já não recebe. Então veja que para o irmão receber, ele é o último a receber. Não tem que ter ninguém do inciso 1 a 4, não tem que ter ninguém do inciso 5, aí sim ele vem a receber. Entende? E aí, nesse caso então, foi o que eu expliquei, ocorrendo a habilitação de vários titulares da pensão, que é a pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Então faz aí a divisão. Olha só, isso aqui é outro ponto importante. Por quê, pessoal? Hoje em dia a regra não é ter direito mais à pensão vitalícia. Pensão vitalícia hoje é exceção, só vai ter praticamente um caso. Por quê? Perde o direito à pensão. Só vai ser vitalícia, olha aqui, ó, só nesse caso aqui, ó, tá vendo? Só nesse caso, o resto tudo é pensão por prazo. Então, olha só, em relação aos beneficiários de que tratam o inciso 1 a 3, quem que é 1 a 3? Esse aqui, ó, cônjuge, ex-cônjuge com pensão e ainda aquele que vivia em união estável com o servidor, certo? Então, se tiver beneficiário do inciso 1 a 3 é temporária, como regra geral. Então, vai perder a pensão esse cônjuge depois de 4 meses, recebe só por 4 meses. Se o óbito do servidor ocorrer sem que ele tenha 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável iniciou em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. Então, quer dizer, se é recém-casado, casou em menos de 2 anos,
Ou se o servidor é um servidor que acabou de entrar, tem menos de 18 contribuições para o regime de previdência dos servidores, que ele acabou de entrar e nesse caso ele morreu, o cônjuge dele vai receber só por 4 meses a pensão, depois vai deixar de receber. É justo, por quê? Porque o servidor acabou de entrar, nem contribuiu direito, e aí ele morre e o seu cônjuge vai receber pensão vitalícia, como era no passado, não está certo isso. Ou então ele é recém-casado. Olha o que já aconteceu, que foi relatado, um servidor de um órgão ganhava muito bem, já estava quase morrendo, e ele não era casado com ninguém, estava inclusive no hospital, foi o que me disseram, estava no hospital já quase morrendo. E aí, o que ele fez? O filho dele vivia ali amigado com uma mulher, os dois nunca tiveram um casamento, só viviam juntos, fizeram com que esse servidor que estava no seu leito de morte casasse no papel com a companheira do filho dele. E aí o servidor morreu e aí essa recém-esposa ficou como pensão vitalícia. Olha só, pessoal, olha só, isso é fraude. Foi descoberta a fraude e aí anularam tudo, anularam. Mas olha o tanto de coisa que pode acontecer para burlar o sistema e a gente está pagando pensão para pessoas que não teriam direito. Então, hoje em dia a regra é a pensão ser temporária e não vitalícia mais. Olha só, aí a letra B. Agora a letra B é de acordo com a idade do pensionista, desde que ele tenha mais de 18 contribuições e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Então, se ele tem já mais de 18 contribuições, tem mais de 1 ano e meio como servidor, já tem mais de 2 anos casados, como é que vai ser? Recebe por 3 anos a pensão. Se o beneficiário da pensão é o cônjuge que ficou, tem menos de 21 anos, recebe por 6 anos se tem entre 21 e 26 anos, por 10 anos se tem entre 27 e 29 anos, por 15 anos se tem entre 30 e 40 anos, e por 20 anos se tem entre 41 e 43 anos de idade. E aí, se o cônjuge que sobreviveu tem 44 anos ou mais, aí sim é vitalícia. Veja então que a vitalícia é só nesse último caso aqui. Por exemplo, meu caso, né? Eu tenho 40 anos, a minha esposa tem hoje 39, então se eu bater as botas hoje, a minha esposa cai aqui, ó, nesse caso, tá vendo? Ela tem 39 anos, ela receberia pensão por mais 15 anos, depois deixaria de receber. Por isso que eu falo, ó, amor, espera você ter 44 anos para eu morrer. Porque se eu morrer depois de você ter 44 anos, aí a pensão é vitalícia. Então aguenta mais um tempinho, não deseja a minha morte por enquanto. Aguenta mais 5 aninhos para você aí, que você vai ter a pensão vitalícia, tá? Então para você entender como é que funciona aqui, a vitalícia hoje é exceção. E para a gente finalizar aqui a questão da pensão, tem algumas regras aqui para você ler na sua casa. Mas o importante são 2 regras, que antes a lei falava assim também: ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de 2 pensões. Então poderia ter até 2 pensões, tá? Hoje ficou assim: ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge, companheiro, e de mais de 2 pensões. Então, o que foi a mudança aqui? Para incluir que receber pensão de mais de uma pessoa não pode. Porque, às vezes, a pessoa casava com o servidor, ele morria, e essa pessoa recebia pensão. Essa pessoa que recebia pensão casava com a outra pessoa que é servidor público também, ele morria e ela recebia 2 pensões de pessoas diferentes. Isso não pode mais, essa viúva negra, né? Casa com um servidor, ele morre. Casa com outro, ele morre. Casa com outro, ele morre. Já pensou? Casou com 3, né? Os 3 morreram e ela tem 3 pensões? Não pode. Vai receber pensão de um dos servidores só que ela veio a ter a sua relação. Dos 3 não, dos 2 também não. Pode receber mais de uma pensão da mesma pessoa? Pode.
Porque duas pensões da mesma pessoa pode. Imagina que a pessoa tem 2 cargos de professor, ela morreu e deixa a pensão pelos 2 cargos da mesma pessoa. O que não pode é de mais de uma pessoa diferente, não vai poder, tá bem? Olha só, e para aprender a fazer o cálculo, para finalizar esse bloco, o que acontece? Antigamente, até 2003, o cálculo da pensão era muito simples. Por quê? Era o valor que ele recebia na atividade. Então o servidor ganhava 10 mil reais, e aí ele morria e continua, e a pensão era 10 mil reais, naquela divisão que a gente falou. Hoje o cálculo é diferente. A partir de 2003, houve uma redução na pensão. Como é que ficou? Então, a pensão hoje, como é que fica? Receberá o mesmo teto do RGPS, que é lá do INSS, mais 70% da diferença. Então, imaginando, remuneração do servidor, ele ganha 10 mil reais, o teto do RGPS, um valor aqui só para exemplificar, seria 5 mil reais. Então, como que fica? Qual que é a diferença da remuneração para o teto? Diferença é remuneração 10 mil, teto do INSS 5 mil, a diferença é 5 mil. Então, olha só, ele vai receber o teto do INSS, que no valor aqui o exemplo é 5 mil reais, INSS 5 mil, tá vendo? Mais 70% da diferença da remuneração mais o teto do INSS, que dá o valor de 5 mil. Quanto que é 70% de 5 mil? R$ 3.500. Qual vai ser o valor final da pensão? Vai ser 5 mil, que é o teto do INSS, mais 70% da diferença, mais 70% de 3.500, valor final da pensão, R$ 8.500. Então veja que pela regra antiga, ganhava 10, recebia 10 mil de pensão. Pela regra atual, teve um fator de redução, que houve uma perda, mas a perda é para compensar que já não tem mais uma pessoa na família. Se o servidor morreu, é uma pessoa a menos. Então fizeram um cálculo proporcional para que, tendo uma pessoa a menos, a família se mantenha, os dependentes, com o mesmo padrão de vida que tinha antes. Mesmo sem aquele servidor, reduz o valor, mas é uma pessoa a menos também, para poder se beneficiar desse valor. Fechado? Então, encerramos esse bloco aqui e vamos continuar no bloco seguinte. Até lá.